Oi meninas, tudo bem? Estamos aí de volta, não demorei muito para fazer um outro vídeo. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo os meus vídeos, tá super legal, bastante visualizações. Ainda não tá tendo comentários, eu gostaria que tivesse, porque às vezes eu fico muito perdida no que fazer. Eu tenho muitas coisas para apresentar para vocês, às vezes eu não fico um pouco sem ideia, tá? Hoje eu tô de anel novamente, da Sharon, minha pulseira linda. Olha esse anel, gente, olha isso. E aí, em homenagem a esse look douradinho, levanta um pouquinho pra ver minha blusa, eu vou fazer uma sombra marrom, que eu peguei inspiração no livro da Boticário, que o Torquato fez. Porque eu tenho feito maquiagens muito neutras e tal. Então hoje a gente vai aprender a pôr um pouquinho de cor na maquiagem, porque eu falo muito, tá tudo no rosto, todas as linhas, as demarcações do rosto, onde você pode e onde você não pode. Então hoje eu vou ensinar até onde você põe as cores, seja rosa, seja azul, eu vou escolher o azul hoje, todas as cores coloridas, vamos dizer assim, porque as neutras a gente já sabe, tá? Eu tô usando um pouquinho de primer da MAC B. E antes eu vou falar que a minha pele tá pronta, esqueci, me perdoe, eu já fiz base, Mary Kay, bege 7, o pó bege 1. O corretivo eu usei o da MAC, o da paletinha. Esse daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Com um pouquinho do amarelinho e um pouquinho do natural pra ficar perfeito, fiz por cima. E agora, primer na pálpebra móvel. Gente, pálpebra móvel é essa parte, ó, que mexe. A gente aplica o excesso do primer nela, por quê? Porque é ela que movimenta, igual eu tenho um pouquinho a pálpebra caída. Então, na hora que você vai mexendo, você vai suando, você acaba embolando essa sombra. O que o primer faz? Cola. Ele cola essa sombra. Então, assim, o que eu peço pra vocês é que respeitem isso. Vocês precisam de primer, tá? Vamos lá. Vamos agilizar nossa vida, porque ninguém tá com tempo de ficar assistindo o vídeo, né? Eu vou usar esse clarinho, chama Botical o terceiro, a paletinha da Naked, a Naked 2, tá? Que eu adoro. E a gente vai aplicar no canto interno da pálpebra, por quê? Para dar uma iluminada em cima e um pouquinho embaixo, fazendo esse movimento. O primer, como ele cola, não cai. Normalmente, nos cursos de automaquiagem agora, eu tenho ensinado a fazer o olho primeiro e depois a pele. Só que quando você usa o produto certo, que eu tenho certeza que você vai usar em casa, não tem problema, porque são produtos interessantes, são produtos que colam, então não fica me sujando. Então, só uma iluminada no início. Nós vamos agora usar o Cheese, que é esse marronzinho aqui, fosco, esse aqui, ó, tá? Com o pincel da MAC, que é um pincel de esfumar, um pincel médio. Meu côncavo é essa linha, gente, essa linhazinha, e vou dar uma levantada nele. No meu caso, eu tenho a pálpebra caída, então eu preciso desse efeito. Por que eu tô usando esse hoje? Porque essa maquiagem que eu tô fazendo, ela vai destacar mais a cor que a gente vai usar. Um pouquinho. Olha, meu pincel tá reto, olha a lateral. Tá? Ele não tá deitado, ele não tá assim, ele tá assim sendo usado de ladinho. Então, tô levantando um pouquinho meu côncavo. Levantar porque ele tá aqui e eu tô fazendo ele aqui, então eu tô levantando. Vocês podem ver que a sombra deu uma aumentada. Vou dar uma suavizada aqui, que é onde eu tenho minha pálpebra caída, onde eu quero disfarçar pra ninguém ver que eu sou feiosa. Tô brincando, gente. Pronto. Eu vou voltar com sombra aquele pincel de sombra que eu acabei de usar com vocês, com aquele terceiro clarinho, e vou dar uma leve iluminada na região da sobrancelha. Primeiro aqui no meio, passou, desceu, subiu, espalhou, desceu, subiu.
Gente, essa diferença de descer e subir faz muita diferença no resultado da maquiagem, tá? A gente fala isso com vocês, eu falei isso no outro vídeo. Presta atenção no que a gente tá falando, aonde coloca a sombra, aonde põe as coisas. Porque você tem realmente o mesmo resultado dos vídeos, porque vídeos é super legal pra você ter esse resultado, tá? Você vê uma maquiagem e fala, ah, vou fazer um vídeo, mas aí não fica igual. Esse aqui é um quarteto da MAC. Esses são 4 e eu peguei, eu tenho esse tom azulzinho e eu vou usar esse tom com um pouquinho desse mais vibrante. Eu vou fazer o fundo com esse, com esse aqui primeiro e vou depositar pequenas batidinhas na minha pálpebra. Aqui eu encostei sem querer, gente, vacilei com vocês aí, viu? Olhando pra vocês aí, bastante sangue na maquiagem. Dedinho tá limpo, não tem problema. Ó, peguei sombra, olha aqui, tem sombra no meu pincel. E depositei. Eu não tô espalhando, eu estou depositando. Olha, fazendo a marcação do meu côncavo. Côncavo, olha, essa bolinha pra baixo. Aonde vai? Aonde vai não, né, gente? Senão vai longe e você fica sem. Aonde aplica a sombra com cor? Do côncavo pra baixo. Tudo com cor do côncavo pra baixo. Vou aplicar no outro. Pequenas batidinhas. O primer tem que estar funcionando, né, gente? Tem que ser bom. Então não adianta. Senão vai pra baladinha. É 1 hora transpirando. A sombra tá toda nos cílios. E vou aplicando. Agora eu vou dar uma espalhadinha. O côncavo, ó. Gente, o pincel faz o serviço pra mim. Cantinho. Começando a dar uma cor. Vou dar uma marcadinha nesse início, tá? Porque o outro eu fiz um pouquinho, esse aqui eu fiz menos. Ok. Um pouco acertadinho com o dedo, né? Não tem problema. E agora eu vou pegar essa cor mais forte. Ó, vou dar uma olhadinha pro espelho aqui pra ficar bem bonito, viu? Côncavo, pálpebra móvel, côncavo para baixo, é onde eu aplico a minha sombra com cor. Mais um pouquinho de sombra. Ok. Alguém tá vendo azul ou só eu? Todo mundo? Gente, eu vou fazer gracinha, porque esse negócio de fazer vídeo sozinho, terrível. Fazer com os outros olhando, pior ainda. Então, sobrou pra vocês mesmo, tá? Côncavo, sombra com cor. Estamos aí, tá ficando feio, tá feio. Mas vai ficar bonito, tá? Mais um pouquinho, pra dar pra ver bastante cor. Tá vendo isso? Isso é o que eu vejo em alguns lugares, em algumas pessoas. Na hora que eu tô aqui, tá tudo certo. Mas na hora que eu faço, o que eu pisco, gente, dá pra ver. Então não. Então a gente vai fazer o trabalho de esfumar. Esse é um pincel 217 da MAC. Foi o que eu usei no início. Olha o volumezinho dele. E aí nós vamos pegar aquele marrom neutro, porque eu não quero esse, que é o Tease. E vou na divisão do côncavo com esse marrom. Então eu vou dar uma... O que chama isso? Esfumada, essa apagada na marca dessa sombra. Tem que estar aqui, mas ninguém precisa de saber onde começou e aonde acabou, tá? Por favor, não sai sem esfumar a sombra. Então não faz, gente. No outro um pouquinho. Gente, falem comigo que querem aprender, viu? Porque eu fico aí passando as maquiagens que eu vou achando, tá? Ó. Esfumei. O que acontece com esfumado? Você tira aquela marca, tem azul, tem marrom, vai subindo pro bege. Mas tá todo mundo aqui, cada um no seu lugar, tá? Não cada um tomando conta do outro. A ideia não é essa, tá?
Agora, essa aqui é uma esponja, a mesma esponja que eu apliquei o pó. Uma esponja baratinha, ó, bem baratinha, que a gente usa. Com o pó, eu tiro um pouquinho do excesso. Eu vou reaplicar o primer mais na região central da minha pálpebra. Eu vou espalhar aqui na minha mão, porque eu já tenho sombra, então eu não quero perder esse acabamento que eu já dei, ó, aqui. E vou dar pequenas batidinhas nessa região. E vou acentuar esse azul, o azul mais escuro, esse o mais forte, tá? Essa paleta, ela é assada, ela é baguete que chama. Então, ela demora a soltar. E vou dar pequenas batidinhas, porque eu não quero que pareça ser azul. Eu quero que seja azul a minha sombra. Qual cor usar ao invés desse azul, esse azul ridículo que você pôs, Angélica? Qualquer cor. Qualquer cor. O verde, o rosa, o dourado, o bege, o marrom. São efeitos de maquiagem que são realçados com as cores, sabe? Mas se você é mais discreta, faça do jeito que achar melhor. Isso aqui são só uma opção de fazer. Eu escolhi o azul para combinar com as minhas joias Romanel, que eu tô, como se diz a minha amiga Laila, eu tô rica de Romanel, que é tudo dela. Ela tem 2, ela fala que tá rica. Ninguém aguenta, tá? Nós vamos fazer delineador nos olhinhos da princesa. Hoje eu vou usar o delineador da Mary Kay, delineador em gel da Mary Kay de cabeça pra baixo, com pincelzinho chanfrado. Esse é da quem disse Berenice. Como pega? De lado e limpa ele de ladinho, tá? Vou fazer um delineador, aquele que a gente tá aprendendo em todos os vídeos. Metade para trás, vou ligando os pontos do início, ó, juntando um no outro. E aqui eu vou dar uma engrossada, tá? Que eu queria... Deixa eu fazer um acabamento aqui embaixo com azul, eu queria ser feito, tá? Mesmo passei mais produto no meu pincelzinho, estica a pálpebra pra lateral, o meio, e fazendo o início. Estica de novo, se tiver ficado cego igual eu fiquei agora. Puxei um pouquinho de um gatinho, puxei mais de um lado que do outro. Tá? Tá ficando bom? Tá ficando bom? Tô gostando? Eu tô achando bonito. E aí... Primer que sobrou na minha mão, eu vou pegar o restinho dele. Eu vou passar um pouquinho aqui. Embaixo. A maquiagem que eu tive a ideia de fazer, a gente vai usar nela um lápis. Adivinha a cor do lápis? Azul. Azul. Esse é um lápis da Jordana. Meu irmão mandou pra mim tem muito tempo, porque ele não conhece meu irmão, ele não tá aqui. Então, o tempo que ele mandou. O que eu vou aplicar? Gente, eu tenho que apontar ele, né? Porque é difícil. Pontador também tem que ter, viu? Na maleta. Tem que ter. Porque o lápis quebra na hora que você tá fazendo a maquiagem que você faz. Pontadinho. E aí eu vou roçar. Eu falo roçar mesmo, ó. Eu vou espalhar na raiz dos meus cílios, só que não é na parte interna, é na parte externa. Como se fosse... Como não, gente? Eu tô ignorante agora. Na pele.
Que eu estico um pouquinho. Puxo pra cá. Sempre dando acabamento com gatinho. Espero que esteja dando pra vocês verem, porque a gente vai vendo aqui só Deus. Fica super com medo de estar feio. Pessoalmente, eu juro pra vocês que tá bem bonito. Tá? Na raiz dos cílios significa que é pra você sentir os cílios, viu, gente? Eu optei e você encontra com esse cantinho. Deixa eu dar um zoom, só pra vocês verem um pouquinho. O som ficou um pouquinho difícil de ver, tá vendo? Olha lá, o azul tá no côncavo quase subindo e voltou a descer, tá? Não repara meus olhos, meus pelinhos dos olhos, não. Vou voltar aqui. E aí, nós voltamos. Vou deixar ele bem vibrante. Eu vou secar ele. Aquele primeiro azul que a gente usou, com um pouquinho do outro. E você vem esfumando esse lápis. Vai fazer a barreira do outro, tá? Ó, essa boca aberta pra ajudar. Ajuda. Garanto pra vocês que ajudam, tá? Meninas, o que tá faltando nesse olho? Tá faltando rímel, tá? Fazendo assim pra vocês. Gente, quando eu olho de frente assim, ó, eu me acho um horror. Feia pra danar. Eudora, rímel, uma camada. Gente, todos os pelinhos, todos, por favor, tá? Passem em todos. Rímel que emboneca os olhos, é o que dá acabamento pro cantinho, para cima, para as laterais. Olha esse olho, olha esse. Não pus lá dentro e já comecei a fazer esse olho. Gente, o intuito, eu queria até comentar isso, porque acabou que eu fui fazendo vídeo e tal e passou batido. Pus de novo, não precisa de bombear. Segunda camada. Por quê? Pra valorizar, tá? Olha isso. Ó, eu prometi pra vocês no último vídeo, eu não sei quem assistiu também, né? Também não sei. Então, quem não assistiu não tá nem sabendo. Cílios postiços. Aí, queria perguntar pra vocês. Gente, os cílios inferiores... é tão importante quanto os de cima. Não se esqueçam deles, mais um pouquinho nas laterais, olha. Rímel. Não sabe maquiar? Aprende a passar rímel. Sempre funciona. Rímel sempre dá certo. Nós vamos passar. Dá pra ver o olho? Bem legal, né? Nós não vamos pretear a linha lacrimal toda. Nós vamos, gente, vai bosta nenhuma. Só sujar essa raiz desses cílios. Tá vendo? Só um pouquinho.
só no cantinho, pra gente dar acabamento, senão fica um zóio muito regalado. Eu não sei se vocês estão achando isso daí, mas daqui eu tô, tá? Então, finalizamos o olho. Sombra. O olho, quero que vocês vejam. Vou até dar uma prendidinha no cabelo assim. E aí vocês me falam o que vocês estão achando. Eu acho que tá mais bonito. A gente faz um petinho assim, ó. O que vocês acharam? Acho que tá mais elegante, tá mais bonitona, não tá não? Tô achando. Sei não, vou até dar uma baixada aqui. Sei lá, acho que eu gostei mais, tá? Então tá aí o olho, bem azul, então podia ser verde, podia ser um monte de cores. Nós vamos dar uma bronzeada nesse rosto, só uma coradinha, viu, gente? Só coradinha, de leve. O que eu vou usar, hein? Ah, vou usar um que eu amo, tem um tempão. Esse é um duo da Contém, meu, tô até velhinho. Ele é o marrom opaco com bronze cintilante, tá? Eu vou usar só esse, que é um dourado, pra dar uma ruborizada, porque vem da ideia da maquiagem. Vou usar esse pincel, esse pincel do MAC de blush, porque ele já tem esse formato. Como a minha maçã, essa região tá muito saltada, eu vou dar uma acalmada nela. Então eu vou dar um sorrisinho e vou dar uma puxadinha nela, porque eu quero só um efeito tratado, tá bom? Aqui, ó, peguei um pouquinho do dourado. E espero que esteja dando bem pra ver, porque é só uma ruborizada nessa pele. Ruborizada. Aqui, ó, no alto da minha maçã. Dá pra ver que eu fiquei com a cara boa, saudável? Dá, gente. Esse movimentozinho, puxando para as laterais. E nós vamos de batom. Por quê? Gente, quando se usa muita cor no olho, cada um é cada um, tá? Eu respeito a opção de todo mundo sair do jeito que quiser de casa. Eu não gosto, vocês já viram nos outros vídeos. Eu acho que a maquiagem, tenho certeza, até como visagismo, gente, olha, a maquiagem ela é um acessório. Então, assim, uma vez que ela tá muito extravagante, eu acho que ela compete com a roupa. E às vezes não é interessante. Então eu vou até dar uma levantadinha. Tô com uma blusa douradinha, com um pouquinho de brilho, um brinco, um anel e um olho azul. Então, assim, por mais que ele esteja no lugar, porque ele não tá assim, é muita cor. Então, a minha opinião é que não fizesse. Minha opinião, tá? Eu respeito a opção de cada um. Eu vou usar o batom Tangerine Pop. Já que eu dei uma bronzeada da Mary Kay, aquele da embalagem bonita, sabe? Vou até fazer pra vocês, olha que legal. Ele tem esse aqui, você aperta, aí ele cai, você puxa. E aí, eu acho que combina bem. É o que eu gosto de maquiagem. Eu acho que a maquiagem tem que ser sutil. Principalmente se tratando dos meninos. Tirem dúvida com os meninos, tá? Pouquinho, nada de mais, nem de menos. A proposta da minha maquiagem era essa, tá? Era um olho com cor, porque eu tinha feito muito neutros e tal. Então, vamos lá, só recapitulando. Sombra é do côncavo pra baixo, a sombra com cor, o roxo, o rosa, vou falar do rosa de novo, o dourado, o colorido, é do côncavo pra baixo. Do côncavo pra cima, que é essa marcaçãozinha, essa linhazinha do meu olho, pra cima, é só marrom, é bege, é preto, tudo esfumado. Todos eles esfumados. Então eu quero bem que vocês reparem, porque o que eu vejo na rua, quando eu saio, são
as sombras ultrapassando os lugares de outras coisas, tá? Essa é a ideia da maquiagem. Recomenda-se por mim e por vários outros maquiadores que tenham pincéis, sejam ele da Contém, da Boticário, da Mary Kay, da MAC, da Sigma, o que você puder ter, mas com a mão não dá, tá? A ideia era essa, eu espero que vocês curtem o vídeo, que vocês comentem, porque eu fico esperando de vocês e de qualquer forma eu tô muito feliz pra quem tá assistindo. Vai ficar a sombra, o batom, tudo que eu usei na sequência. Agradeço todas que viram, tá? Se puder dar um clique assim, ó, gostei, eu vou ficar muito feliz, tá? E tem outras por virem, tá? Quem tiver querendo ver alguma coisa específica, me peça que eu vou fazer pra pessoa e vou pedir, tá bom? Essa aqui é a Josinha que me deu uma ideia. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tá? Um abraço!